Fala Corinthians, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Bigode Corintiano. Antes de tudo, eu quero agradecer a quem assistiu ao primeiro vídeo aqui do canal. Muito obrigado por quem curtiu. Temos uma curtida no primeiro vídeo, então já é o suficiente para a gente trazer de volta aqui conteúdo para vocês. Acho que o mais importante nesse canal aqui é falar sobre Corinthians para os corintianos e espalhar o corintianismo. Acho que isso é o que todo corintiano quer. Então, muito obrigado a todos. Quem está chegando agora, curta, comenta, compartilha com os amigos e vai Corinthians. Bom, ontem tivemos um jogo pela Copa do Brasil, válido pela terceira fase contra o Novo Horizontino. Jogo feio, é o que tem para falar. Horrível, horrível, horrível. A gente venceu sim com Yuri Alberto salvando novamente, 1-0, finalzinho, um golaço. Um baita lance ali do Félix Torres que está surpreendendo com o Thales Magno. E Yuri, cara, fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Cara, é goleador, é o protagonista do time do povo. E, bom, ontem a gente já tinha o resultado no jogo de ida, o Hector Hernandes tinha feito 1-0 lá em Novo Horizonte. A gente já tava com a vantagem e, assim, não tem nem muito o que falar do jogo de ontem, cara. Foi um jogo muito, muito feio, foi fraco tecnicamente do que o time pode fazer, mas teve o resultado. Teve 1-0, ganhamos, se classificamos, estamos na próxima fase, nas oitavas de final da Copa do Brasil. E eu acho que isso é o mais importante. Além de jogar bonito, ter o resultado. Temos o resultado jogando feio. Assim, sendo campeão, para mim tá ótimo. Sim, vou ser bem sincero, né? A gente passou aí por Tite, Carille. Tudo bem que Tite teve seu Tite-taca ali, que era bonito de ver, mas a gente se acostumou com um jogo de resultado de 0-0 e ser goleada, pô. Então, se for assim com o Dorival e trazendo resultado, trazendo título, que seja, tá ótimo. Mas falando do jogo de ontem especificamente, começar pela escalação. Até a defesa, eu concordo com a escalação, acho que é o time que a gente tem de melhor hoje disponível. Incluindo o Félix Torres pela direita, tá surpreendendo. Eu falei no primeiro vídeo aqui que por mim ele nem era mais jogador do Corinthians, mas com essas últimas duas atuações, tanto no final de semana contra o Santos, quanto agora contra o Novo Horizontino, para mim ele está se reinventando. Acho que ali ele encontrou a posição dele. Ele nunca foi zagueiro. A gente acabou de descobrir isso. Ele sempre foi lateral direito. Eu acho que por ele ser um cara alto, atlético, ele acaba dando uma segurança a mais que a gente não tem com o Mateuzinho, com o Léo Maná, e acaba deixando a nossa defesa muito exposta. Então, com ele ali pela direita, eu acho que ele dá o primeiro combate e acaba dando uma segurança maior para os nossos zagueiros. No caso ali, o André Ramalho, né, que está jogando pela direita. E isso está deixando o nosso sistema defensivo mais compacto, mais solidário. E ele ontem jogou como um lateral direito, partir para ataque, armar jogada, o lance do gol, ele que dá um passe forte, rápido pro Thales Magno, dá assistência rápida também ali pro Yuri. Tô gostando do sistema defensivo, acho que é o ponto positivo que a gente tem a destacar dessas escalações alternativas do Dorival. A gente tem alguns desfalques importantes, como o Garro, o Memphis Depay. E eu acho que quando eles voltarem, vai ser um time totalmente diferente do que a gente está vendo agora. Acho que vai ser um time mais dinâmico. Tem a questão também que ontem a gente entrou com um time mais misto, não era bem o time titular. Acho que Carrillo não pode ser reserva desse time. Acho que é mais por questão de gestão, de desgaste do jogador. Tem o Martinez também, que para mim, ele junto com o Carrillo tem que ser titular, cara. Para mim, o meio de campo ideal é o Ranielli, Carrillo, Garro e o Martinez. É os quatro. Com o Memphis e o Yuri na frente. Esse é o time para mim. Mas como a gente tem esses desfalques e aí também tem a questão de gestão de tempo, acho que por enquanto a gente não vai saber qual que é o time titular do Dorival. Do meio para frente, falando da escalação do jogo de ontem, eu acho que o Dorival está insistindo ali no Michael de primeiro volante, que sinceramente não é a dele. Eu acho que o Michael não está desempenhando um bom futebol desde que ele retornou ao Corinthians. Ele teve seu ápice ali no jogo contra
o Boca Juniors e só. Acho que aquele Michael de 2017 está muito longe do Michael de hoje em dia. Então, eu acho que ele jogando também de primeiro volante não é a função dele, ele é mais segundo volante. Acho que o Dorival está tentando encaixar ele nessa rotação por conta de necessidade. Necessidade ali para rodar mais o time e também pelas peças que a gente tem disponíveis ali, acho que de reserva não estão suprindo o nível de qualidade dos titulares, para mim. O Charles não é do mesmo nível nunca do Carrillo ou do Garro. O Breno Bidon tá bem abaixo também do futebol dele, que a gente sabe que ele pode jogar mais, mas eu acho que ele, pela idade também, ainda não tem a experiência para se firmar como uma peça ali de prontidão para estar disponível para jogos importantes. Então, acho que para jogos assim mais tranquilos, eu acho que o Breno Bidon ainda aguenta a barra, mas para jogos mais importantes, acho que ele tem que voltar a desempenhar o futebol melhor do que ele está jogando atualmente. Mas voltando à questão do Michael, ele jogando de primeiro volante ali, para mim, tá matando outro jogador, que é o Ranieri. O Ranieri ontem fez essa função de segundo volante, e para mim foi um dos piores jogos que eu já vi do Ranieri. Eu acho que ele não acertou quase nada. Quase tudo que ele tentava dava errado. Ele é um ótimo jogador, eu adoro ele jogando de primeiro volante ali, ele é um ótimo combatente, ele é um marcador. E ele dá essa opção quando necessário, de ser um elemento de surpresa, para quebrar uma linha de passe. Mas ele ser o jogador que vai à linha de fundo, que vai chegar dentro da área batendo, não é a função do Ranieri. Ele está invertendo posição ali com o Michael e eu não estou gostando disso. Acho que a maioria dos torcedores não estão gostando disso. Mas é uma opção do Dorival. Assim como o Coronado também aberto pela esquerda. Eu acho que o Coronado que teve lampejos de futebol na sua passagem aqui pelo Corinthians até agora. Ainda não desempenhou um bom futebol. Tá devendo muito, muito, muito. Tudo bem, tem questão que às vezes ele nem joga com um time considerado titular, né? Não joga com o Memphis, ou não joga com o Yuri, joga num time misto. Mas quando joga, eu acho que deixa muito a desejar. Então, e ele aberto pela esquerda é pior ainda. Ele é meio de campo. Ele longe do gol, aberto pela esquerda, tendo que ter profundidade para cruzar a bola na área, para alguém cabecear dentro da área, acho que não é a dele. Ele tem que estar ali no meio de campo, ele é o cara que vai dar um passe diferente, que vai tentar chutar para o gol, que ele tem um bom chute. Mas eu acho que essa escalação do Dorival ontem não me agradou. E também a questão do Romero aberto pela direita, deixando o Yuri Alberto isolado. Acho que também matou muito o nosso jogo de ontem. Tanto é que a única bola que teve para o Yuri Alberto ontem, ele fez o gol. Então ontem a bola não chegou para ele de jeito nenhum. Como eu falei, foi um jogo muito feio. Acho que provou ali, foi um teste para ver quem é corintiano de verdade, quem assistia aquele jogo. E agora o Corinthians volta a sua concentração para o jogo do final de semana, que vai ser no sábado, fora de casa contra o Atlético Mineiro. Um jogo difícil, fora de casa. Atlético que vem de um resultado bom pela Copa do Brasil, acho que foi 4-0, se eu não me engano, contra o Maringá. Fez o resultado, empatou o jogo de ida, mas fez o resultado no jogo da volta, 4-0. Para o jogo contra o Galo, a gente ainda não tem muita informação de se o time ainda vai ser um time misto, se vai ter retorno de algum jogador machucado. Vou tentar trazer um vídeo para vocês antes do jogo, então amanhã à noite, sábado de manhã ainda vou trazer mais informações, ver o que o pessoal vai comentar aí. E falando um pouco sobre fora do campo, né? Sobre o extracampo. Muito tem se falado aí do pessoal que a Adidas vai ser a nova patrocinadora do Corinthians, né? Vai ser a nova fornecedora de materiais do Corinthians, substituindo a Nike. Bom, se for verdade tudo que o pessoal tá falando aí, os valores de 1 bilhão por 10 anos, cara, eu espero muito que seja isso. Acho que vai ser um negócio absurdo pro Corinthians, só que a gente tem que pressionar, ficar em cima. Se isso for verdade, se isso for verdadeiro, cara,
o Core não pode enrolar, não pode deixar de votar, de analisar isso, cara. Eles não podem emperrar um negócio que vai beneficiar o Corinthians. Se eles fizerem isso, vai deixar cada vez mais claro que eles não estão nem aí, estão cagando pro Corinthians, cara. Estão cagando pro clube. Eles só estão lá pela mamata. Sinceramente. Tem muita gente falando que o Core não vai votar porque não tem tempo para fazer essa votação. Pô, uma questão de 1 bilhão pro caixa do clube, que, convenhamos, tem a dívida que o Corinthians tem, é prioridade máxima. Tem que parar tudo, analisar isso, ver se faz sentido o que a Adidas está fornecendo, está oferecendo no contrato, né? E, cara, ir para cima, que o que importa é o Corinthians, cara. O que importa é o Corinthians. Sinceramente, se os membros do Core aí querem que a cabeça do Augusto Melo, cara, sinceramente, tô nem aí. Se o Augusto Melo fez alguma coisa de errado, tem que sim ser deposto. Mas eu fico com o pé atrás do Core porque parece que ele está sempre jogando contra o Corinthians, cara. Eu fico abismado, assim, como que o principal inimigo do Corinthians, principal rival do Corinthians é o próprio Corinthians. É quem tá dentro do Corinthians. Entendeu? A gente tem o potencial para ser clube aí de elite, cara. E a gente fica sempre preso às mesmas coisas de 15, 20 anos atrás. Sempre a mesma jogada política interna do clube que prejudica o clube. Bom, é isso. Eu não vou me afundar muito em assuntos externos ao Corinthians, mas isso é um assunto muito relevante, já que é R$ 1 bilhão, é um dinheiro absurdo, que se for verdade, será muito bem-vindo ao caixa do clube. Vou falar aqui mais sobre jogo, então vou tentar trazer um conteúdo mais rápido aqui para vocês, um conteúdo mais completo também. Estou aprendendo aqui como funciona, vou trazer umas imagenzinhas, uns videozinhos, tudo mais sobre o último jogo, o que a gente vai ter no próximo jogo. E é isso. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!